Bem, meus irmãos, nós estamos concluindo mais um trabalho e você deve ter pensado, eu vi muitas novidades. Eu creio que você não sabia a maioria das coisas que nós falamos aqui hoje. Mas eu vou reservar uma surpresa para você. Você sabe há quantos anos que estas informações já existiam? Já existem? Há aproximadamente 240 anos, estas informações já eram previstas e preparadas para a manifestação do Anticristo. O Illuminati, um dos primeiros e dos maiores Illuminatis dos Estados Unidos, foi o general Albert Pike, aquele que fundou a Ku Klux Klan e preparou numa visão diabólica de 22 de janeiro de 1870, ele teve uma visão diabólica que, para a manifestação do Anticristo, ele precisava preparar 3 grandes guerras mundiais. E ele escreveu isso ao grande amigo dele, um italiano chamado Mazzini, Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, nada mais, nada menos, com a ajuda de Pike, fundou aquela sociedade secreta assassina chamada de máfia. Inclusive, um dos símbolos da máfia era qual? A mão espalmada. Normalmente eles deixavam, quando eles matavam uma pessoa no local, como símbolo, uma mão espalmada. E ele escreveu uma carta para Mazzini, o Albert Pike escreveu uma carta para Giuseppe Mazzini no dia 15 de agosto de 1871, no ano seguinte após ele ter esta visão demoníaca. Eu queria encerrar o programa, os irmãos ouvindo como isso tudo já estava planejado, com muita antecedência, e essa manifestação do Anticristo vem sendo preparado por Satanás e os servos dele, da sociedade secreta, com muito cuidado. O que ele diz um trecho desta carta? Lançar os nihilistas e os ateístas e provocar um formidável cataclismo social, que em todo o seu horror mostrará claramente para as nações todos os efeitos do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta agitação. Então, em todos os lugares, os cidadãos, obrigados a se defenderem da minoria mundial dos revolucionários, exterminarão esses destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, e cujos espíritos deístas estarão a partir daquele momento sem bússola, ou seja, sem destino, sem direção, estarão ansiosos por um ideal, mas sem saber onde depositar a sua adoração. Receberá a verdadeira luz neste momento, por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista dos públicos. Uma manifestação que resultará do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Quando eu digo que todas essas proibições de religião, todas essas perseguições de religiões
todo esse aumento da promiscuidade, a destruição da família, o aumento dos impostos, a retirada do dinheiro das pessoas, toda a infiltração dessa sociedade secreta nas igrejas, no governo, tem um único objetivo: preparar o mundo para a manifestação do anticristo. E ele vai fazer de uma forma, destruindo todo o cristianismo. A religião está praticamente destruída. Quando não existir mais onde você congregar, quando você não tiver mais confiança, foi o que nós mostramos no nosso livro aqui, que a maçonaria reforçou em 1926. Vamos infiltrar todas as igrejas evangélicas. Porque é a igreja onde tem Jesus, o Deus verdadeiro. E nelas nós vamos causar falso testemunho, vamos investi-las, modernizá-las e torná-las umas igrejas frias. Nós vamos ocupar os cargos de pastor, de vice-moderador e vamos arrancar dinheiro disso. Os dízimos e ofertas serão para nós. E todo maçom será obrigado a fazer isso, senão ele está indo contra as leis da maçonaria. Isso foi publicado na revista The New Age, nos Estados Unidos, no rito escocês. Então, estes planos, irmãos, do Alberto Pike, o maior maçom de todos os tempos, 75% das lojas maçônicas nos Estados Unidos, onde tem a maior concentração de maçons, eles estão regidos sobre os estatutos de Albert Pike, da Moral e Dogmas, onde ele escreve os 30 graus, os 32 graus, que nós tivemos o privilégio de traduzir as partes mais importantes desse livro e lançá-lo aqui no Brasil. Então, nós estamos com a visão corretíssima de Deus, que a maçonaria conspira contra a Igreja de Cristo. E o maior inimigo da Igreja de Cristo é Satanás. E maçonaria é o satanismo. Nesta carta aqui de Albert Pike, escrita há 240 anos e confirmada pela maçonaria, vem confirmar aquela mesma sociedade secreta dos 9 judeus desconhecidos, a sociedade secreta do rei Agripa, o Herodes, que matou Jesus Cristo, que mataram os profetas, os discípulos, e que foi reavivada em 1717. O seu nome antigo era Força da Majestade ou Força Majestosa, e que foi reavivada com o nome de maçonaria. Porque quem guardou estes estatutos dessa sociedade secreta foi Joseph Levi. E ao entregar isso para os 2 pastores, falsos profetas, John Desarguires e James Anderson, pertencentes à igreja presbiteriana, eles mataram Joseph Levi para ficar com esses estatutos com ele. E a maçonaria realmente continua cumprindo exatamente aquele compromisso da sociedade que matou Jesus. O juramento deles, da sociedade secreta do rei Herodes. Nós matamos Jesus. Infelizmente ele ressuscitou, mas nós continuaremos matando os cristãos. Isso está escrito lá no nosso site www.sinceros.org. Na parte superior direita tem assim: recomendamos. Está lá, Dissipando as Trevas. Este livro que nós também tivemos o privilégio de coisa inédita de traduzir para o português. Conta com todos os detalhes essa história dessa sociedade secreta que matou Jesus. Então, quem matou Jesus foram os judeus da sociedade secreta. Mas foram estes judeus, exatamente como estes do protocolo de Sábado de Sião hoje, foram os judeus sionistas, não foram os judeus que tinham o conhecimento da palavra de Deus. Então, estes sionistas mataram Jesus, mataram os discípulos. A conclusão que nós temos agora, irmãos, as coisas são muito claras. Deus já revelou tudo. É inaceitável um pastor, um crente, estar dentro de uma sociedade que veio para claramente destruir o cristianismo.